Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando para as 22 cidades do Acre. 19 de abril, Dia do Índio. E para marcar essa data aqui no Ideias da Aldeia, a minha conversa de hoje é com Francisco Pianco, secretário dos Povos Indígenas. Boa noite, Francisco. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Prazer todo meu. Eu fico sempre animado quando estou aqui, que estou falando para o Acre inteiro, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Francisco, 19 de abril, Dia do Índio, eu sei que essa é uma data criada por não índios, mas é uma data para se comemorar? Bom, é uma data que foi descoberta pelos índios também há pouco tempo, né, de que os brancos no seu calendário têm essa data que lembra os povos indígenas e procura levar uma mensagem, né, dos povos indígenas para aqueles que desconhecem a história dos povos indígenas. E com isso, com essa descoberta feita pelos índios que tem essa data, então os povos indígenas procuraram também, nessa data, levar a sua mensagem, né? Em vez de outras pessoas falarem, estão se organizando para que nessa data eles possam também estar dando a sua mensagem a partir da sua realidade, né? E tem contribuído muito, porque hoje a gente vê que na Semana do Índio, né, os índios estão falando. Isso é muito bom. É diferente na aldeia. A aldeia não existe um calendário para você comemorar, fazer uma festa, né? Em razão dessa data. Em razão de uma data. Você faz no começo da semana, no final, no começo do mês, né? Existe alguma data especial, mas as coisas não são pensadas assim, uma data para se comemorar. Então, eu acho que a população indígena, a partir do momento que descobriu que tem essa data, tem procurado estar junto. E hoje mesmo está acontecendo em várias aldeias, né, encontros, né, para que possa estar nesse dia levando as suas mensagens. Mas quando eu lhe pergunto assim, se há o que comemorar, é exatamente nesse sentido, assim, considerando as políticas públicas no Brasil voltadas para as questões indígenas, nós temos avançado? Temos muito, né? Primeiro, assim, aqui no caso, o Acre, né, até 99, não havia um espaço, né? O governo não assumia, né, os povos indígenas. A partir daí, houve uma mudança muito grande, né, com a eleição do governador Jorge Viana, né, se criou esse espaço. Os povos indígenas vieram para fazer parte dessa agenda de governo, está dentro do programa de governo, e a gente sabe que foi muito difícil, muita coragem do governador Jorge Viana em ter puxado esse assunto, porque o Estado não tinha uma cultura de trabalhar com os povos indígenas, não tinha ninguém preparado, né? Mas só esse gesto já ajudou muito, porque aí foi lançado o desafio e as coisas foram acontecendo. E hoje os povos indígenas compreendem, né, melhor o Estado compreende melhor os indígenas, e está havendo, nesse processo, um entendimento de que é uma relação de parceria. O Estado está deixando de ser visto pelos indígenas como um Estado que resolvia os problemas dos índios, os índios tinham que ficar esperando, mas os próprios indígenas estão começando a entender da importância da sua participação no processo de construção, sabendo que é um desafio que não é só o Estado que tem que procurar a resolver e trabalhar as políticas, mas eles mesmos preparando melhor suas bases para que o Estado possa atender melhor essas demandas. E os povos indígenas estão animados por conta desse espaço. Eu acho que tem o que comemorar, sim. Nós estamos com muita segurança de que esse seria o jeito que teria que ser trabalhado mesmo pelo governo, né? E isso tem feito também com que os municípios passem a valorizar, né? Estou falando isso de instâncias públicas, né? Mas você vê que também outros órgãos que não são Estado, nem município, né, junto
no processo. Nós criamos um ambiente que não dá para a gente perder, né, esse rumo. Esse é o rumo correto, né? Então, e aí você vê, com esse gesto dos órgãos, né, público, Estado, município ou federal, numa agenda comum para pensar o bem de todos, a sociedade também se inserindo nesse desafio, né? E aí vejo que, com esse ambiente criado, os povos indígenas começam a se sentir mais fortalecidos, né? E começam a comemorar. Hoje teve um avanço muito grande. As comunidades indígenas, elas começam a se preocupar com a qualidade do seu serviço, né, se colocando à disposição, né, desse projeto e junto pensando na construção. Agora, Francisco, você falou do envolvimento da sociedade com as questões indígenas. E aí, considerando índios e não índios, esses povos no Acre estão mais próximos? Essas culturas estão mais próximas? Estão muito mais próximas, porque primeiro no passado, né, estou falando há uns 20 anos atrás, existia um órgão que cuidava dos povos indígenas, que era a FUNAI. Era a FUNAI, né? Até 99. Aqui no Acre era assim, todos os assuntos, então os municípios ficavam fora, né, o Estado ficava fora, e as próprias instituições, né, não compreendia como uma demanda de todos, né? Era muito da FUNAI. A FUNAI era quem decidia a vida, os projetos, né, indígenas. E isso foi quebrado, né? Porque quando o governador Jorge Viana assumiu e começou a trabalhar a questão indígena, forçou a sociedade a entender e compreender, e a partir do momento que começou a descobrir, né, que para ser orgulhoso desse Estado teríamos que assumir a identidade dele, que aí está os indígenas também como parte da identidade do Acre, então a gente passou a ter o Estado passou a ter um outro sentido, né, para a sociedade. E a gente vê uma procura muito grande da sociedade em descobrir quem são esses povos ainda. Estão fazendo um esforço muito grande. De primeiro, era até questionado, né, de que as pessoas de São Paulo, as pessoas, né, de outras cidades, né, do sul do Brasil, conheciam muito mais os indígenas do que as pessoas daqui do Acre. E como havia um movimento muito forte indígena na busca desse espaço, né, também houve uma manifestação dos seringueiros, dos ribeirinhos, e nesse processo, nessa luta, se encontrando nesse espaço, criou-se a Aliança do Povo da Floresta. Então começaram a identificar, né, pontos comuns. Então a luta passou a ser uma luta única, né, em defesa da identidade de cada uma, né, de cada um que habitava ali na floresta, garantia do seu espaço. E isso foi crescendo e que foi se somando com outros também que não eram reconhecidos, não eram respeitados. E a gente findou ainda chegando até muito, né, além do que a gente imaginava, que é fazer um governo que tivesse essa sensibilidade. O governador Jorge Viana não foi eleito só porque chegou aqui, né, já havia um processo, uma interação, né, desse movimento em torno, procurando encontrar uma referência para poder ver se a gente conseguia atingir esses espaços. E foi muito bom porque hoje a gente conhece que cada segmento, o pessoal da reserva de ativistas, o pessoal dos assentamentos, tem problemas específicos muitas vezes, mas ainda temos muito em comum. Principalmente hoje, que a gente pensa o bem para o Estado, entendeu? Deixou de ser pensado pelas comunidades indígenas só o seu local, a sua comunidade.
porque só está bem a sua comunidade não está garantido. Então a gente procura ter essa aliança cada vez mais forte com os outros movimentos, que é para poder a gente se ver fortalecido também. Essa aliança continua, Francisco, a aliança que marca essa aproximação dos povos da floresta, quer dizer, esse ideal comum que marca uma identidade comum dos povos da floresta, que foi algo idealizado por Chico Mendes, né? E isso permanece? Permanece e é muito forte. Ele não tem um escritório, claro. Né? Para dizer assim, esse aqui é o escritório, a sede do povo da floresta, da aliança do povo da floresta. Mas eu vejo que existe uma referência muito grande para isso, que nos une, que é aqueles que estão na floresta, aqueles que estão ocupando os rios, né? As reservas extrativistas, as terras indígenas, e que o projeto está acima do interesse isolado de um segmento. Né? Então isso nos une, né? E temos aí separado um pouco aquilo que é particular de um povo, que ele trate, né? A gente não interfere, mas não podemos perder de vista que existe um projeto bem maior, claro, que é a segurança de estar bem, né? De ser respeitado aonde você está, né? De procurar criar políticas que garanta, né, a sustentabilidade desses povos, política mais adequada à realidade. Então nós temos participado de debates muito interessantes no sentido de nortear as políticas de Estado. Às vezes eu falo, né, hoje na função de secretário, ainda falo como uma liderança, porque é muito forte. Claro. Né, isso, né, foi a vida toda que a gente né, viveu, foi dentro desse processo. E nós não temos mais uma visão que tinha no passado, de que nós tínhamos um monte de inimigo ali no entorno de nossas terras indígenas, os conflitos. Isso foi se acabando porque a gente entendeu, à medida que foi avançando essa discussão, a gente entendeu que aquelas pessoas que estavam cometendo algum problemas, né, criando algum problemas, aquilo era consequência de uma política mal feita no passado, que deixou uma orientação que não é a orientação correta. Então, que eles não são inimigos, são vítimas de um processo que a gente precisa estar trabalhando para ir mudando isso aos poucos. E procurar trabalhar com aqueles que estão fazendo, no nosso ponto de vista, errados, né? Agredindo o meio ambiente, explorando os recursos, né? Trabalhando para que eles possam mudar de ideia, né? Ou que a gente encontre uma alternativa, porque muitas vezes é a necessidade que eles enfrentam para adquirir, em busca muitas vezes de uma fonte de renda. Né? Então, eu acho que quebrou muito isso. Eu não vejo agora assim, de que os indígenas estão rodeados de inimigos. Né? Existem casos isolados, mas no contexto mais amplo, a política está bem acima disso, que é defender os interesses de todos. Francisco, nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar o nosso papo no próximo bloco. Certo. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Francisco Pianco, secretário dos Povos Indígenas. Francisco, em relação àquele problema dos índios que abandonam suas terras, suas aldeias, para virem para a cidade, muitas vezes perambulando como mendigos, sei que vocês estão com um trabalho forte para reverter essa questão. Como é que está essa situação, Francisco?
Bom, nós conseguimos avançar muito também né, nós tínhamos aqui uma situação, né, muito delicada, mas precisava ser compreendida também, né? Não foi um trabalho fácil, mas a gente pegou tudo que já tinha sido feito, estudamos, conversamos com essas famílias, identificamos os problemas, a causa, né? E encontramos três argumentos por parte deles, né? Um é de que por conta de conflitos e fazer mudança para uma outra aldeia demora muito tempo. Eles precisam encontrar, né, numa outra terra a permissão e a aceitação daquele grupo e aí você precisa de ficar, aí fica alguns tempos fora das aldeias. E aonde tem uma casa de família fora de aldeia é o lugar que eles vão para poder pensar suas estratégias de volta. E aí, como não tem recursos, isso é muito caro se manter na cidade, ficam muitas vezes procurando, né, encontrar uma forma de se alimentar, de passar esse tempo. E esse é um ponto identificado. Um outro é que algumas famílias têm parentes, né, que estão a tratamento nos municípios e eles vão até em grupos e se encontrar com essas pessoas e ficam também bastante tempo fora da aldeia. E outros são aqueles que não querem mesmo voltar para suas aldeias, querem ficar. Qual foi o trabalho que a gente fez? Né, junto com a CECIAS, né, a FUNASA, a FUNAI, e procuramos as lideranças e começamos a pensar uma estratégia de fazer com que ele retornasse para suas comunidades. A primeira coisa que a gente encontrou assim que poderia contribuir muito seria um trabalho de conscientizar essas pessoas, né, dos riscos, dos problemas das consequências negativas que podia trazer para essas famílias que estão ali, não são as pessoas adultas, as crianças que estão todas ali, e como isso é mal visto pela sociedade, que não justifica ter uma terra indígena, você estar na cidade fazendo esse tipo de coisa, né? Então, nessas conversas, a gente começou a descobrir que também essa situação está causada por conta de um projeto do passado, né? Que levaram a essas comunidades, né, uma orientação, talvez errada, porque ficaram fazendo abastecimento dessas comunidades. E as que estão mais sofrendo as que viveram mais esse momento. Então, se passa 20 anos, você acostuma uma geração a mudar seus hábitos, né? E quando acabou, né, esse investimento, então essas famílias foram atrás. Porque, na verdade, havia no passado um sistema de abastecimento, quando era feito pelos patrões, em outro momento pela FUNAI e outras fontes né, outras entradas de recursos para o abastecimento dessas comunidades, e foram retiradas. E nessa retirada, muitos deles foram procurar isso nas cidades. E como não estavam preparados, ficaram nessa situação. Mas tem uma coisa assim bem clara, que o que aconteceu ao longo do tempo, né, e depois que a gente começou a trabalhar preocupado com essa questão, a gente teve aí uma manifestação dessas famílias em dizer que está resolvido a voltar para suas terras. Fomos fazer um levantamento nas aldeias para ver a situação. A realidade é que aquelas famílias que estão lá têm uma vida normal, uma vida, sabe, simples, mas uma vida digna, onde tem a sua roça, tem o seu barco, tem um lugar para caçar, para pescar, então atende a gente como qualquer uma outra família com comida quando você chega na casa dele. Então o problema não está na etnia, no povo. O problema está em alguns costumes que algumas famílias pegaram e que às vezes fica contaminando um grupo,
né, por muito tempo e finda ficando essa situação que está aí. Mas já mais de 130 pessoas já se mudaram para a aldeia e o Estado está investindo nessas comunidades. Nós vamos entrar forte agora, porque agora está no momento, porque já houve outros investimentos no passado, mas o investimento era assim, pegava as famílias, levava lá e levava o investimento e deixava lá. Acabou, as pessoas voltavam. E agora foi diferente, a gente fez um trabalho de preparar essas famílias e saber se realmente elas topariam a fazer isso, porque a gente entrava só com apoio. E estamos fazendo isso e muitas famílias já voltaram. Agora tem algumas que continuam ainda, porque no caso dessas que não querem ir, que não conseguem voltar, é porque estão dominados pelo vício, né? Pela uma coisa que não é uma coisa cultural, é uma coisa que está acima da vontade, da capacidade dele, né? Que pode acontecer dominar. Com qualquer pessoa. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Não sei se você tem acompanhado, mas saiu uma reportagem, não sei se foi no Fantástico, que estava falando que até de frente à Casa Branca tinha alguém que estava ali, alguns por opção, outros porque não tinha lugar para morar, mas isso em todo canto, né, acontece. Mas não estou falando aqui que a gente quer que os índios façam isso, né, porque não justifica. Né? Agora tem que compreender que isso é consequência de um processo, de uma orientação inadequada, né? Não teve esse cuidado e que isso a gente está pagando, né, um preço alto. Claro. Não só nós que estamos como administrador público, que estamos tentando resolver a situação, mas as famílias estão precisando de ser compreendidas como vítima de um processo. Francisco, agora eu vejo que existe uma preocupação de vários povos. Vários povos estão trabalhando muito fortemente para manter as suas tradições, a sua identidade cultural, né? Eu vejo isso nos Axaninca, nos Kaxinauá, nos Yawanawá. Esse sentimento, né, resgatando festas tradicionais, enfim, toda uma movimentação para manter viva essa cultura. Esse sentimento ele está se espalhando por todos os povos, quer dizer, as nações indígenas do Acre estão preocupadas com esse resgate de tradições? Muito. Eu acho que agora nós não temos risco nenhum de perder, sabe, a identidade. Todos os povos, né, hoje isso está muito claro, de que a identidade tem que estar acima de tudo, a sua tradição, os seus costumes. Agora, tem situações, né, que estão, por conta do contato, o processo que foi, né, a pressão que teve sobre determinado povo, que quase que tira toda a sua cultura, né, os seus costumes. Citando casos de aldeias que tem que serviam os seringalistas e ficavam famílias isoladas, deixavam de morar em aldeias, deixavam muitas vezes eram obrigados a deixar de falar a língua. Então tem situações assim. Mas mesmo nessas situações bem críticas, né, de aldeias que foram praticamente destruídas, né, ao longo do tempo, tem essa decisão. E tem outros que estão assim, que nem conseguem falar o português ainda. Nós temos Axaninca que não fala o português, nós temos Kaxinauá que não fala o português, e não é nem só a questão da língua, né? Mas assim, a distância ainda do contato. Claro. Que estão representados muitas vezes pelos seus representantes e que ficam longe do contato. Às vezes você vai na aldeia, mas não consegue falar com todo mundo. Fala com o representante, discute os projetos, as questões, mas existe uma grande maioria, né, que não tem o contato com as pessoas de fora, né? Então isso garante ao nosso povo de que a identidade dos povos indígenas no Acre já não corre o risco de desaparecer. E uma outra coisa, que está sendo feito um trabalho muito grande por parte da
das lideranças, dos professores, né? Enfim, de toda a representação dessas comunidades, no sentido de trazer isso para ser apresentado, né? Isso como orgulho daquele povo. E uma educação que fortaleça essa identidade. E o encontro de cultura ajudou muito, né? Os encontros de cultura que teve, que foi o governo do Acre realizou, né? Nesse intercâmbio que teve entre as comunidades, elas puderam se ver, né? Ali a situação de cada uma, e começaram a trabalhar no sentido de recuperar, né? E hoje pode não estar acontecendo aqui em Rio Branco, mas é onde você passa nas aldeias, a manifestação, a maneira que as comunidades recebem quem vai visitar, é muito diferente do passado. Porque eles sabem que agora o governo reconhece, a sociedade admira, gosta, procura entender, então todos eles estão procurando oferecer e se apresentar com as suas danças, com as suas canções, com os seus rituais. Isso é muito bom, porque a gente percebe assim que essa coisa está na frente para qualquer uma outra, para o contato, para a negociação. A identidade está sempre colocada como a marca. E fortalecida, né? E muito fortalecida. A gente vê assim que não está só fortalecida interna, mas como está havendo o reconhecimento mesmo, né? Da sociedade como um todo. Francisco, muitas comunidades estão registrando suas histórias com câmeras de vídeo. O que você acha disso? Eu acho muito interessante. Primeiro porque no passado, né, esses instrumentos representavam uma ameaça muito grande para os povos indígenas, né? Eu falo... Essa aproximação com a tecnologia, né? Essa aproximação, a comunidade não preparada, ela poderia perder muito com isso, né? E que foi, na verdade, essas ferramentas, muitas vezes, que contribuíram na destruição desses povos. Mas hoje se compreende diferente, né? De que esses instrumentos já podem contribuir muito para o fortalecimento e para a manutenção da identidade desses povos. Então, eu acredito que a tecnologia hoje já pode ser usada para fortalecer essas comunidades. A gente tem exemplo, tem vários cineastas, né, indígenas que estão fazendo os seus vídeos e divulgando, né, com bastante clareza sobre aquilo que eles gostariam de passar para a sociedade como forma de vida, como forma de compreender o processo, né, relação povo e meio ambiente, essas coisas. Então, estão conseguindo passar essas mensagens através desses vídeos. E outro falando, né, sobre, através desse instrumento, também conhecendo experiências diversas, né, do Acre, de fora do Brasil. E temos pessoas daqui do Acre, até na Alemanha, né, apresentando documentários sobre a realidade aqui. Nós estamos, a semana que vem, essa semana está acontecendo lá em Brasília, né, uma apresentação muito grande, né, de documentário de todo o Brasil, dos cineastas indígenas, para que eles se conheçam, né, para que eles apresentem as suas experiências, né, o vídeo nas aldeias, né, que está organizando isso. E vai ter também uma grande apresentação na Alemanha e 2 documentários daqui do Acre, né, interessante, que vai estar lá apresentando a história dos Achanenka, né, da Pilcha. Os 2 documentários? Os 2 documentários, né, foram selecionados para ser apresentado lá. Então, isso é bastante interessante, porque você conhece a experiência de vários países. Claro. Então, eu acho que tem muito a contribuir agora. Francisco, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço, né, e falando aqui para 22 municípios, né,
é muito difícil. Só um instrumento como esse que possibilita a gente poder chegar, né, e poder estar passando essas mensagens. E muito obrigado e felicidade aí para todo mundo. Obrigado, secretário, e volte mais vezes. Tá certo. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.